Olá, caros alunos, caros ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de logística e hoje o tema é muito bom, pessoal, não perca não. Centro de distribuição, meu nome é Tiago Maciel, sou profissional de logística há 20 anos no mercado, sou especialista de logística e aqui ao meu lado o meu grande amigo, profissional de excelente qualidade, professor George. Olá pessoal, meu nome é Jorge dos Anjos, sou professor, tenho 13 anos de mercado, sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em gestão portuária e logística e temos um recadinho aí, professor Tiago, para dar para o pessoal aí. Antes de começar a nossa live, pessoal, vamos passar um recado importante para vocês, onde o certificado deve ser solicitado através do link que está no chat e na descrição do vídeo. O link permanecerá ativo até 30 minutos após o término da transmissão. E tenha muita atenção no preenchimento do formulário. Qualquer informação errada ou incompleta poderá inviabilizar a emissão do certificado. E vamos lá, professor Tiago, solta o roteiro aí, por favor. Pessoal, para iniciar hoje a nossa live, a gente vai colocar o nosso roteiro aí, o que é que a gente vai estar trabalhando hoje, certo? Primeiramente, a gente vai trabalhar o conceito do centro de distribuição, tá? O CD, os objetivos, a localização, o processo de decisão de um CD, a tecnologia que a gente vai encontrar para facilitar todos os processos diários, os equipamentos que a gente vai estar trabalhando para uma busca de uma melhor qualidade dentro de um centro de distribuição e a importância do centro de distribuição no cenário do Covid-19, que a gente é o cenário de hoje atual, que a gente está passando por uma dificuldade, mas que a gente consegue, junto com o time de logística, trabalhar da melhor forma possível essa fase que em breve vai se acabar. Falando um pouquinho do conceito de centro de distribuição. O que seria centro de distribuição, certo? Um armazém que tem como objetivo realizar a gestão de estoque e de mercadoria até a distribuição física. Em geral, este armazém recebe a carga consolidada de diversos fornecedores. Essas cargas são, então, fracionadas com o intuito de consolidar o produto em quantidade e variedade correta, para depois serem encaminhados aos pontos de vendas ou, em alguns casos, até no clientes finais. Vou estar mostrando aí uma forma resumida aí do que a gente conversou agora. Vamos observar bem esse quadro. O que é que a gente está vendo aí? Uma série de fornecedores, X, Y e Z. O que é que os fornecedores fazem? Eles pegam essa carga, consolidam e mandam ao único CD, ao centro de distribuição. Dentro desse CD, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar essa carga que era consolidada, vamos desconsolidar e vamos torná-la ela fracionada para os clientes finais. Esse é o conceito do nosso objetivo de centro de distribuição. Receber consolidado dos fornecedores e entregar fracionado aos clientes finais. Correto? Objetivo. Dentro desse conceito, permitir uma resposta rápida à necessidade do cliente, que determinada área geográfica, normalmente distante dos centros produtores, e com isso melhorar o nível de serviço prestado. Vamos dar um exemplo. Imagina o cliente, né, da Natura. O cliente da Natura, ele pede um produto, certo? E a fábrica da Natura é em Cajamar. Em quanto tempo seria para essa carga chegar até o cliente? Uma faixa de 4, 5 dias, né? Isso talvez não seria legal para concretizar essa entrega com qualidade. Então, o que é que ela faz? Ela tem um centro de distribuição aqui em Prazeres, faz o pedido normal à fábrica, e o que é que acontece? Essa entrega acaba sendo feita em uma média de 1, no máximo 2 dias. Por quê? Ela tem um centro de distribuição mais próximo que vai facilitar o trabalho da fábrica. E isso vai melhorar o nível de serviço. Então, essa é a função do centro de distribuição, tá? Trazer para mais próximo dos clientes, tá? Essa realidade para que a gente consiga atingir um alto grau de satisfação. Além da melhora do atendimento, os CDs permitem uma redução no custo do transporte, já que, apesar
de muitas vezes com consolidação de carga. Para os clientes, por outro lado, além do custo de transporte ser reduzido, ainda existe uma economia de tempo gerada em função do recebimento de um único carregamento, com todos os produtos necessários, ao invés de receber o carregamento separado em cada fornecedor. Imagine o cliente, recebe carga de diversos fornecedores. Então, ele vai ter que botar um funcionário para receber cada carro. Um exemplo, vamos receber uma empresa de elétrico. Vamos receber um carro do cliente Motorola, um carro do cliente Apple, um carro do cliente Samsung. Imagina ele disponibilizar um funcionário para cada recebimento desse. E aí, ele recebendo a carga consolidada, né, já separada, já todo feito processo logístico, o que é que ele vai fazer? Ele disponibiliza uma pessoa ou uma equipe para fazer todo esse trabalho. Então, ganha o fornecedor, ganha o cliente. Então, na cadeia logística, o mais importante é a satisfação do cliente final. Então, é esse um dos intuitos para a gente fazer um bom atendimento. Passa a palavra aqui ao meu amigo, companheiro George, que vai falar um pouquinho sobre a importância da localização para que realmente a gente consiga concretizar essa ênfase na qualidade na entrega. Vamos lá, pessoal. Localização. Os CDs transformam-se em polos geradores de carga, devendo, assim, ficar em área de fácil acesso e com infraestrutura adequada ao tipo de produto armazenado. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente está falando aqui, que o polo gerador de carga tem que ficar em fácil acesso. Por que tem que ficar em fácil acesso? Porque ele tem que ficar fácil para chegar um veículo, fácil para poder receber, de fácil acesso, tem que ter uma localização muito boa, entendeu? Desta forma, a sua localização é de extrema importância, tanto para a velocidade da operação, como para a qualidade do serviço prestado. Digamos que eu tenha um operador logístico lá em Jaboatão, na BR-101. Eu posso ter um recebimento crítico, uma carga crítica para receber de avião. Se eu ficar numa área de difícil acesso, vai ficar muito complicado para eu ir até o aeroporto buscar essa mercadoria. Digamos que eu tenho uma mercadoria que venha marítimo, porto. Se eu ficar numa área de difícil acesso, vai demorar muito para chegar essa mercadoria do porto até o meu CD. Ou seja, a localização ela é muito importante para todo CD. Já a infraestrutura estará associada diretamente com a qualidade do serviço prestado, visto que determinados produtos precisam de armazenagem especial, como, por exemplo, produtos refrigerados. Um grande exemplo que a gente tem também aqui é produtos farmacêuticos, né, medicamentos, que hoje a gente precisa ter esses medicamentos em câmaras frias, bem armazenados, bem acondicionados. Então, assim, a infraestrutura de um CD também vai de acordo com o tipo de material que você precisa armazenar. Pode passar, professor Tiago. Aqui tem umas figuras aqui falando sobre, dando os exemplos sobre centros de distribuição que está mostrando aí que uma BR, fácil acesso, fácil tráfego rodoviário, entendeu? Temos a figura aqui também de veículos estacionados, várias docas, para receber vários caminhões ao mesmo tempo. Pode passar, professor Tiago. O processo decisório de implantação do centro de distribuição. Tipos de centros de distribuição para indústria, varejo, atacado ou serviços. Estabelecer a localização dos CDs, estabelecendo os objetivos estratégicos e identificando as restrições. Por que eu tenho que verificar isso? Um exemplo clássico, tá? Se eu tenho um CD e o meu CD ele só recebe baú, eu preciso divulgar para todos que eu só posso receber veículo tipo baú. Porque se o cara envia para mim, um fornecedor envia para mim, para o meu CD,
um veículo Sider, eu não vou ter como receber. Entendeu? Levantamento do tipo de infraestrutura necessária. Eu preciso saber se a minha operação ela vai comportar uma empilhadeira frontal, se ela vai precisar de uma empilhadeira retrátil, uma paleteira elétrica, uma paleteira manual, ou se vai precisar daquela pessoa mesmo de carga e descarga, batendo, rebatendo, montando cargas manualmente. Comprar, construir, alugar ou terceirizar as operações de distribuição, armazéns gerais, operadores logísticos ou condomínios industriais. Eu preciso entender, como CD, se o que é mais viável para mim? Alugar um galpão, comprar um galpão, ter um operador logístico? Porque, de repente, eu sou fornecedor, tenho uma operação lá em São Paulo e quero fazer uma entrega aqui, em Pernambuco. Então, o que é que vai acontecer? É muito mais fácil para mim ter um operador logístico aqui, dentro de Pernambuco, onde eu vou enviar minhas cargas e ele faz a distribuição para meus clientes, do que eu ter que enviar direto. Eu vou ter uma redução de custo muito grande aí com transporte, com custo com frete. Próximo tópico, a quantidade de CDs e o impacto nos custos de distribuição. Eu tenho que verificar se eu tenho a necessidade de ter um CD ou 2 CDs. Por quê? Aqui na nossa região, que atuamos aqui, Recife, Pernambuco, se eu tiver um CD de grande capacidade, eu não tenho necessidade de ter um outro CD. Porque para ter CD eu vou ter que ter infraestrutura, agente, transporte, custo operacional, custo predial. Então, eu tenho que entender se o que é mais viável para mim. Ter um CD ou 2 CDs. Para ter um outro CD é mais custo, tudo em dobro. Definição da capacidade de movimentação e armazenagem. Nesse tópico aqui, tem que voltar aí, volta aí, professor. Definição da capacidade de movimentação e armazenagem. Eu preciso saber se dentro do meu CD cada espaço está bem ocupado, cada metro quadrado está sendo bem utilizado, cada máquina que está sendo movimentada, utilizada, está saturada, está sendo utilizada. Por quê? O meu CD, ele vazio, eu vou ter um custo de pagar o custo predial. Ele com a operação funcionando, eu vou ter lucro com isso. Quanto mais eu estiver utilizando melhor o meu espaço, utilizando o máximo possível das minhas empilhadeiras, eu vou estar faturando em cima disso. O CD vive disso, entendeu? Próximo tópico, professor, por favor. Desenvolvimento do layout de um CD. Identificação e quantificação dos fluxos de produtos a serem armazenados. Se a gente entrar num CD, como tem na figura aí, tem várias ruas. Eu preciso identificar cada rua. Rua A, Rua B, Rua C. Identificar os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, para facilitar o fluxo dos produtos de armazenagem, de expedição dentro do CD. Definição das políticas de estoque. Eu preciso saber qual o tipo do meu produto, se é um exemplo, tá? Produto perecível, que tem data de validade. Produto que tem data de validade, eu preciso receber e expedir o quanto antes, porque se ele vencer, é prejuízo. Entendeu? Se o produto é de alto valor agregado, será que eu vou precisar deixar ele numa área à parte, questão de segurança, com pessoas apenas com aquela determinada pessoa ou área para poder ter o acesso para pegar esses materiais? Cálculo dos volumes e áreas de estocagem. Nessa questão de cálculo dos volumes, a gente precisa entender o seguinte: quanto mais eu unitizar é o seguinte, quanto mais caixas eu pôr em um pallet, a maior quantidade de materiais eu vou conseguir expedir. Eu expedindo a maior quantidade de materiais, eu vou estar faturando mais como CD logístico. Entendeu? Atendimento às normas técnicas de segurança e qualidade. A questão da segurança, ela é um ponto fundamental para todo fluxo logístico, todo CD, todo armazém. Então, segurança ela é premissa básica. Segurança é número 1. Então, a gente tem que ter os EPIs necessários de acordo com cada operação. A gente tem que ter a qualidade da nossa operação sendo aferida por lote,
fracionado, enfim. Então, segurança e qualidade são fatores fundamentais também para um CD. Próximo tópico, professor. Recebimento de mercadorias no CD. Planejamento do recebimento pelo agendamento das entregas dos fornecedores. Janela, isso aí nada mais é que janela de recebimento, tá, pessoal? Então, a gente precisa ter uma janela, um agendamento, propriamente dito, com horário. Se é de 8 horas da manhã, eu recebo Nestlé. Se de 9 horas da manhã, eu recebo Itambé. 10 horas da manhã, eu recebo Samsung. Eu tenho que ter uma ordem cronológica para a organização de recebimento. Imagina, se eu não tiver esse agendamento, vão chegar 10 veículos de uma vez, hora eu vou receber 10 veículos. 10 veículos, hora não vai ter nenhum. Então eu preciso ter um planejamento desses horários para dividir durante todo o dia esse meu recebimento. Recebimento e expedição de mercadorias de forma rápida pela utilização dos cross-docks. Dentro de um CD, essa operação de cross-dock, ela é muito bem utilizada, tá? Ou seja, eu recebo de uma carreta de um fornecedor e divido essa carreta, tá, dentro do meu CD em 2 truques, 2 veículos de menor porte. Ou seja, recebi uma carga e fracionei em 2 e nem passa pelo meu CD para armazenar, tá? Eu vou e entrego diretamente. Essa é uma operação de cross-dock de um CD. Adoção de dispositivos e equipamentos para descarga e movimentação de materiais. Atualmente, nos CDs, a gente tem operações simultâneas, tanto de operação e identificação de cargas. Ou seja, eu sou um operador, eu mesmo, na hora que eu recebo esse material, da própria empilhadeira eu já bipo ele já vai alimentar o meu estoque e já vai me dizer qual o endereço que eu vou armazenar esse material. Entenderam? Input de dados através do código de barras e radiofrequência. Como eu acabei de falar aqui, o código de barras ele está ali para alimentar o sistema. Na hora que o meu barcode bipa ali, ele faz a leitura daquele código de barras para me dizer o material que está entrando e onde eu vou alocar aquele material. Qual a rua, se é rua A, se é rua B, se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3. Então a tecnologia está a favor também de nós, como logística. Armazenamento as mercadorias no CD. Armazenando as mercadorias no CD. Escolha de dispositivos, equipamentos e estrutura de armazenagem. Eu tenho que entender se para minha operação eu preciso de uma paleteira elétrica, se eu preciso de um veículo elétrico para transportar vários carrinhos, tipo como se fosse uma feira mesmo, entendeu? Fazendo uma feira mesmo, sair coletando nessas prateleiras determinados produtos, entendeu? De nível 1. Eu vou lá e vou coleto 1, 2, 3, e aí eu vou com aquele veículo elétrico por dentro da operação fazendo essa coleta. Entendeu? Isso é um exemplo. Preciso entender se a minha melhor maneira é eu usar o barcode para poder, ou RF, ou radiofrequência, para poder identificar, ou se, dependendo daquele produto, sensibilidade do produto, se eu preciso fazer essa verificação manualmente mesmo, recebendo a carga, inspecionando, aferindo 100%. Quem vai me dizer o que é o contrato com o meu fornecedor, de acordo com o grau de qualidade que ele queira também, né? Para o cliente dele final. Adoção de ferramentas de TI para a gestão de estoques, o famoso WMS, né? Que é Sistema de Gerenciamento de Armazéns. Então, atualmente, com o WMS, de uns anos para cá, até hoje, desde que foi implantado o WMS, facilitou muito a vida do CD. Por quê? O WMS ele integra toda a cadeia de um CD. Recebimento, armazenamento e expedição. Ele controla tudo isso virtualmente. Então é um ganho muito significativo para a gente. Imagina você ter um CD de 100 mil posições, fazer esse gerenciamento de entrada, armazenamento e saída através de planilhas, por exemplo. Que loucura não seria? Então o WMS veio para ajudar de forma muito boa e ótima e prática um CD.
O tópico 5 aí, eu vou passar aqui a palavra para o professor Tiago. É isso aí, professor Jorge. A gente vê o quão é importante, né, alguns tópicos presentes dentro do centro de distribuição. Então, dando continuidade, no quinto tópico dentro do centro de distribuição, a gente pode ver a separação, né, da expedição dos pedidos das transferências e pedidos dos clientes. Primeiro ponto, modelo de separação. Ele pode ser por agrupamento, pode ser por pedido, pode ser por lotes. Montagem de kits. Tem alguns clientes que eles exigem, né, tá dentro do contrato, eles pedem a separação feita através de kits. Outros preferem receber a carga de forma unitizada. O que seria unitizar uma carga? Seria juntar, colocar tudo em um único lote para facilitar o recebimento, para facilitar para quem vai entregar. Então, tudo isso é muito importante dentro do cenário de distribuição. Falando um pouco sobre transportar e entregar a mercadoria para o cliente. Isso é um tópico principal para mim também, porque é onde a gente vai avaliar o nível de serviço, né, daquela empresa que está entregando, cumprindo com os prazos. Então, o primeiro ponto é a utilização de transpoints e redespacho. O que poderia ser essa palavra transpoints? O que é que a gente pode dar um exemplo, conceituar? Vou dar um exemplo legal. Imagina, eu acho que todo mundo conhece ali aquela rua na cidade, Rua da Praia, né, Rua das Calçadas. Então a gente sabe a dificuldade que é entrar um caminhão de carga ali, e também tem a política também que não pode entrar nem todos os horários do caminhão. Então, qual é o trabalho do Transpoint? A empresa que tem uma grande demanda para aquela área, que é uma área de dificuldade, o que é que ela faz? Ela aluga um escritório, uma sala já próximo ali daqueles clientes, daquelas áreas onde tem essas interrupções. Então ela contrata esse espaço. Quando chega de madrugada, ela transfere essa carga do CD até esse espaço. Quando o cliente abrir, já tem uma equipe ali. Eu acho que muitos de vocês já viram aí pela manhã os funcionários andando com as carrocinhas e com as cargas indo até o cliente. Então, isso é um serviço diferenciado que nem toda empresa tem, mas que é importante para a gente conseguir atender o cliente. E eu acho que o segredo da logística é esse, é atender o cliente em diversas situações para que realmente a gente consiga efetuar o nosso papel. Então, entregas especiais. O que é que a gente poderia falar em entregas especiais? Vamos lá, um tipo de carga feita perecíveis, que a gente precisa ter um carro refrigerado, precisa ter pessoas treinadas. Então, são tipos de cargas especiais. Quando a gente fala logística reversa foi uma febre, né, dentro do Brasil, né? Então, a logística reversa ajuda muito o cliente na seguinte forma. Imaginemos nessa época de pandemia, todo mundo comprando a carga através do e-commerce, e você compra uma carga e quando você pensa que não, você chegou, sua carga 2 dias depois quebra. Então, o que é que você faz? Aciona o fornecedor e com isso ele consegue pedir para que a empresa vá lá, colete sua mercadoria, né? Para que ela consiga dar até outra mercadoria a ela, para compensar aquele dano que ela causou para aquele cliente. Então, a logística reversa dentro do centro de distribuição basicamente trabalha dentro dessa forma, né? Corrigir, né, por algum motivo, alguma falha que veio do fornecedor, para que o cliente ele consiga ficar satisfeito, né? Roteirização e controle dos veículos de entrega. Dentro de um centro de distribuição, a demanda é muito grande. É carga para todos os locais, todas as regiões. Então, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai organizar essa entrega. A gente vai fazer uma gestão de entrega. Como é que é feita essa gestão de entrega, pessoal? A gente vai mapear desde a saída do carro do centro de distribuição até o último cliente final daquela rota. Então, a gente vai pegar exemplo. Eu tenho uma empresa que ela está situada um centro de distribuição em Prazeres, e eu tenho que fazer mapear um conjunto de entregas para fazer até o centro da cidade. Qual seria a minha roteirização saindo de Prazeres? Então, eu seguiria como Prazeres, Imbiribeira, Afogados, até o centro da cidade. Então, basicamente é isso, a gente trabalhar um roteiro perfeito, que a gente consiga atingir o cliente dentro do horário estimado numa organização.
Falando um pouquinho do segmento de segurança à pessoa, prédio e mercadoria. A gente trabalha no centro de distribuição. Então, como meu amigo Jorge aqui contribuiu, a gente tem equipamentos de movimentação, a gente tem muito porta-pallet, carga pesada, né, muito fluxo de pessoa passando, caminhão encostando. Então aí é nesses momentos que a gente tem que trabalhar a atenção, porque para a gente fazer com que o cliente final ali seja satisfeito, a gente também tem que trabalhar a segurança dos nossos funcionários. Então, equipamento, movimentação, para tudo isso tem que ter um treinamento. Então, um ponto importante que a gente trabalha é ergonomia, né? Trabalhar a maneira de como se comportar diante de uma carga, como pegar, como movimentar, como abaixar. Então, tudo tem umas práticas que a gente vai estar trabalhando isso dentro de treinamentos, certo? O uso de EPI, né? Toda empresa, né, acima de 30 funcionários, começa a trabalhar a questão da segurança do trabalho junto com a equipe. Então, EPI tem que ser usado, pessoal. É um item obrigatório para a gente ter a confiança que nossos funcionários eles vão se cuidar. Porque a gente sabe que na correria, no calor da operação, a gente acaba não querendo usar um capacete porque faz calor, não quer usar um óculos, não quer usar uma bota porque machuca os pés, mas é importante. Então, nesse setor, nesse segmento, dentro desse cenário, desse turbilhão de carga, a gente deve usar o EPI. Então, não é só o papel do técnico de segurança do trabalho, mas é o papel do gestor, é o papel do amigo do trabalho, que está ali para informar que cuide da sua segurança, porque a empresa ela tem um papel de oferecer o equipamento e o funcionário tem um papel de usar e cuidar da sua saúde, né? Então, boas práticas de movimentação e armazenagem dos materiais. Também está ligado a treinamento, né? A gente tem que treinar a equipe, informar as melhores práticas de carregamento, as melhores práticas de arrumação da carga, até cuidando também da segurança. Sistema de combate a incêndio, questão de energia, de sistema interno e de TV, entre outros. Todo centro de distribuição, né, por ser grande ou por ser pequena, ela tem que também trabalhar a questão de segurança da carga, né? A gente fala segurança das pessoas, tem que falar também de segurança das cargas. Então é importante que ela tenha dentro do seu roteiro, né, diário, ela também tenha também os cuidados com a segurança da carga e através de sistemas como o CFTV, a gente monitora de que forma essas cargas estão sendo armazenadas, de que forma estão feita a segurança em relação ao combate a um futuro incêndio. Então isso é muito importante dentro da empresa, a gente está atuando junto com os outros órgãos competentes. Vamos lá, meu amigo Jorge. Indicadores de desempenho na gestão dos CDs. Estabelecimento de metas. Isso é um ponto, pessoal, primordial para qualquer estrutura operacional, qualquer CD. Quem trabalha com logística tem muito isso, a questão do target, das metas. Então a gente precisa ter dentro do CD metas. Que metas a gente precisa ter? Quantidade de veículos, por exemplo, quantidade de veículos recebidos. Qual é a minha meta? Receber 20 por dia. Um exemplo, tá? Quantidade de veículos expedidos. Qual é a meta? Expedir 30 veículos. Entendeu? Eu preciso ter uma meta e atingir. Entendeu? Avaliação dos resultados. Eu só vou conseguir avaliar meus resultados se eu tiver um KPI, um indicador, eu estiver mensurando, medindo a minha operação. Aí eu vou ter uma avaliação de resultados mais consistentes. Entendeu? Aplicação de penalidades ou bonificações. Como o CD trabalha fazendo a distribuição de produtos de fornecedores para cliente final, como o amigo Tiago aqui falou, geralmente, como é feito o contrato, por exemplo, eu sou um CD, eu faço um contrato com a Samsung para distribuir todos os produtos dela aqui em Pernambuco. Nesse contrato, ele vai me fazer alguma coisa se eu atrasar a entrega do cliente dele final, se eu estourar o prazo, se eu perder a mercadoria internamente. E também vai me bonificar se eu superar esse prazo que ele me deu, né? Por exemplo, ele faz uma campanha agora, Black Friday, como eu teve aqui agora. Um exemplo, a gente acabou de passar pela Black Friday,
cara comprou, um cliente comprou N produtos. Quanto mais rápido eu entregar, ele vai lá e lança, ó, se tu me entregar 20 produtos, eu vou te bonificar X valor. Entendeu? Recebimento do veículo, identificação do veículo, da origem das mercadorias e do motorista. Dentro de um CD, pessoal, a gente precisa ter esse controle. Por quê? Imagine você que dentro do CD entram inúmeros veículos, entram e saem. Se não tiver um controle de identificação do veículo através de placa, numeração do veículo, entendeu? Se não tiver através do controle por motorista, habilitação, se o meu motorista está com a habilitação ok, se não está vencida, entendeu? Eu preciso ter esse controle no meu CD. Descarga e inspeção, podendo ser manual ou mecanizada. Ou seja, tem fornecedor, quando faz contrato com um CD, ele pede um controle de qualidade muito alto, tá? Então ele quer que eu inspecione a carga dele 100% quando chega. Eu só vou conseguir fazer essa inspeção 100%, caixa por caixa, se for da forma manual, entendeu? Já o CD também, por si só, tem esse controle, aí ele faz de forma aleatória. Ele pega lá, tem 100 caixas, ele pega 2 com uma amostragem e faz a verificação para ver a qualidade do produto que ele está recebendo. Entendeu? Conferência quantitativa, qualitativa e documental, verificando conformidades físicas, características dos materiais, produtos e fiscais. Essa conferência quantitativa nada mais é que, se eu receber qual o target de qualidade que eu defini para o meu recebimento, aferir 100% das cargas, aferir 1% das cargas, se eu recebo 100 caixas e meu target é 1%, eu tenho que aferir uma caixa. Se eu receber 100 caixas e meu target for 100%, eu teria que aferir 100% dessas cargas, entendeu? E a questão da qualitativa. O que é que eu vou inspecionar dentro da caixa? Qual o nível de qualidade? Eu vou ter que chegar até o produto final dentro da caixa? É só a caixa externamente? É só o plástico? Entendeu? Questão de documentação. Eu preciso receber a nota desse material e preciso verificar se o que vem na nota está de acordo com a carga que eu recebi fisicamente. Entendeu? Então eu recebo a nota fiscal e faço um epílogo, uma conferência cega. Depois eu faço cheque lá no sistema. Um exemplo, a nota fiscal me disse que veio 10 aparelhos de celular. Entendeu? Tá lá no sistema. Eu fiz a minha conferência física, cega, como eu falei aqui. Veio 9. Opa, é uma não conformidade. Ele disse que mandou 10, mas só chegou 9. Entendeu? Próximo tópico aí, professor, por favor. Unitização por tipo, lote, através do dispositivo com pallets, berços, racks, big bags, entre outros. Essa unitização nada mais é que formação de pallets. Tá? Formação da carga. Um exemplo. Eu tenho um pallet, vocês estão vendo aí na imagem. Quanto mais caixas eu conseguir ocupar dentro desse pallet de forma segura, que garanta o material, a qualidade do material, que eu possa filmar, que eu possa carregar no veículo e que meu cliente final receba com segurança, vai ser melhor para mim. Por quê? Quanto mais, como eu já falei aqui, quanto mais caixas o CD enviar, mais ele vai ter faturamento. Porque o CD está contratualmente ligado a expedições. Recebe, armazena e expede. Entendeu? Registro de inventário, né? Lançamento dos dados referente às mercadorias em local apropriado. Um exemplo, como eu citei aqui agora há pouco, se eu recebi 10 aparelhos celulares numa nota fiscal e fisicamente eu recebi 9 e não verifiquei isso na entrada, eu vou estar gerando um problema interno. Por quê? Porque no sistema vai me dizer que tem 10, mas fisicamente só tem 9. Na hora que eu for expedir esse material, que chegar no cliente final, o cliente final vai dizer, opa, só tem 9 aqui na caixa, não tem 10. Entendeu? Por isso que eu preciso ter inventário, que é contagem diária, um inventário cíclico por ruas, para poder estar pegando isso, verificando se está ok, de acordo com o que está no sistema, se está de acordo com o que está no físico. Endereçamento dos produtos, sistema né? Sistema de localização dos produtos no estoque através do código de barras.
Como eu falei aqui do WMS, quando ele me diz lá, esse produto vai para, tá na rua A, nível 2, posição C, entendeu? Eu tenho que ir lá verificar se realmente esse produto está lá, entendeu? Porque ou eu vou lá com o meu time de inventário, que vai fazer aquele inventário, sistêmico versus físico, ou até mesmo na hora da expedição, entendeu? Quando eu vou lá, pego lá o mapa, ou o pedido para poder expedir, eu vou lá no endereço que está me dizendo que está aquele produto. E ele precisa estar lá. Se não estiver, vai estar gerando... Significa que meu CD está com várias anomalias. Entendeu? Parâmetros de endereço, né? Estante, rua, box, nível. Ou seja, eu tenho um porta-pallet dentro de um CD, tá? E tem os níveis, né? Nível 1, nível 2. E posso subdividi-los também, né? Através de estante. Colocar uma estante dentro do porta-pallet. Se meu produto for de pequeno porte, entendeu? Se for um produto pequeno, que não ocupa tanto espaço, eu posso, para ganhar armazenagem, movimentação dentro do CD, até ganhar faturamento mesmo, entendeu? Eu posso subdividir aquele espaço de um porta-pallet através do instante, entendeu? Acondicionamento no estoque, movimentação dos produtos até o local pré-determinado. Ou no recebimento ou na expedição, todo CD tem um chamado pré-stage, né? No momento que eu recebo uma carga, que ela vai estar ou em conferência, se não for através do RF, do barcode, para ser de forma automática, ou ela vai estar aguardando conferência do próprio conferente, da equipe operativa, operacional, que vai fazer o trabalho de verificar se está de acordo com o que está dizendo a nota, como eu já falei aqui. Entendeu? Então ele fica ali no pré-stage, aguardando saber se vai ser devolvido porque veio com avaria, se vai ser direcionado para a área de avaria que eu tenho no meu sistema para ser tratado, se vai ser alocado diretamente no endereço que foi gerado aquela nota fiscal quando entrou. Esse material aqui vai para a rua A, nível 10. Entendeu? Então isso é um pré-stage. Próximo tópico, professor. Preservação e manutenção, controle de qualidade. O controle de qualidade, ele é em CD, em todas as operações logísticas, um target, um indicador levado muito a sério, muito à risca, porque independente do produto, o CD ele trabalha com clientes, né? Clientes, tem pessoas, clientes finais, entendeu? Grandes, um exemplo, né? Hiper bom preço, um exemplo. Recebe N produtos lá, entendeu? Ele tem que ter um controle de qualidade do que entra por amostragem. Ele tem que ver se a caixa está rasgada. E só um ponto tão importante, Jorge, que a gente que trabalha com esses clientes, Bom Preço, Carrefour, Extra, qualquer detalhe é motivo para ele devolver a carga. Então, se vier uma carreta trazendo 500 televisores de 32 polegadas nessa carreta, e se uma aba tiver amassada, o setor de qualidade manda voltar a carreta toda. Então, é muito importante isso que você está falando, porque enfatizar bem que o setor de qualidade é um setor bastante importante dentro dessa cadeia do CD, porque ela vai evitar alguns custos operacionais. Porque se eu tenho esse problema dentro do meu CD, se eu conheço meu cliente, não adianta nem eu mandar essa carga até o cliente. Eu tenho que interagir com o fornecedor para pegar uma nova embalagem ou um novo produto para evitar esse tipo de custo. Então é um ponto muito importante isso aí que você enfatizou, porque realmente o que falta é a qualidade, né? E a gente, às vezes, como cliente, a gente nem exige, né, da loja, né? A gente compra carga variada, caixa amassada, caixa riscada, caixa com marca de pé. Então isso é muito importante até a gente fazer também nosso controle de qualidade, né? Porque a loja ela não recebe de forma nenhuma de uma maneira que passe do padrão que ela exige. Então, cabe a gente também como cliente, também às vezes, ser um pouco exigente também nas nossas ações, né? No momento da compra. O que você falou aí, professor Tiago, me lembrou aqui, eu trabalhei numa empresa de bebidas e consumo, né? E senti na pele isso aí, eu como fornecedor,
iria entregar, tinha avaria e tinha umas devoluções por conta disso. Então, tá mais do que claro que a qualidade ela é fundamental, entendeu? Separação, coleta dos materiais no estoque de acordo com o pick list, lista de separação, né? Ou seja, pessoal, dentro do CD, você tem seu plano de trabalho. Qual é o plano de trabalho? Eu sou um conferente, sou um separador, por exemplo. Eu vou pegar meu pick list, que é a minha lista de separação, e eu preciso seguir de acordo com o que está ali. Entendeu? Prateleira 2, nível 3, posição 1. Eu tá lá, posição 1, posição 2, posição 3. Eu vou ter que seguir. O que vai me guiar aqui é a minha lista de separação, para poder separar esses pedidos dentro de um CD. Embalagem, montagem de kits, né? Embalagem de transporte. Nos CDs, como a gente tem muita carga fracionada, a embalagem, como a gente já falou aqui também, é um fator que, de quem está recebendo o material, imagina você vai receber um material, a caixa amassada, como a gente falou aqui. Será que tá bom? Já gera aquela desconfiança, né? De quem está recebendo aquele material. Uma caixa rasgada. Então, dentro dos CDs a gente tem áreas também que trabalham com reembalagem, entendeu? Uma melhoria na caixa que veio ali com detalhe, você reembala, fecha a caixa, para poder dar uma apresentação melhor ao produto, entendeu? Até para poder carregar, até para não arriscar durante o transporte variar, entendeu? Tem que estar seguro a carga na hora de carregar e na hora que você sempre que carregar, lembrar que vai ter alguém que vai receber, um cliente final, o próprio CD, entendeu? Etiquetagem, identificação dos volumes, embalagens de transporte. Todo material dentro de um CD, para ser alocado, ele precisa ter uma etiqueta. A etiqueta nada mais é a identidade daquele produto, daquele material dentro do CD. E a identidade daquela embalagem, entendeu? Tem que ter uma etiqueta. Porque é ela que vai me direcionar, é ela que vai me dizer onde eu vou alocar esse material. Eu não posso ter dentro do meu CD nenhum material sem nenhuma identificação. Senão, como é que eu vou trabalhar com o mesmo, separar, enviar ou receber? Tudo tem que estar etiquetado. Conferência quantitativa, qualitativa e documental. Essa questão dessa conferência, ela tem que ser tanto quantitativa, se está batendo, como a gente já falou aqui, um pouco sobre isso, se está batendo a quantidade de caixas recebidas de acordo com a nota, se está de acordo com a qualidade, se não está rasgado, e se está de acordo com o documento, que é a nota fiscal. Essa parte de roteirização, com base na distribuição em determinada área geográfica, o professor Tega até comentou aqui também, que nada mais é que o seguinte, pessoal. Eu já trabalhei com essa parte de roteirização e, assim, é você otimizar o melhor caminho possível para as suas entregas. Entendeu? Por exemplo, eu estou em Jaboatão, o meu CD. Vou fazer uma entrega em Olinda, Paulista, Belima e Igaraçu. Qual o melhor roteiro a ser feito? Eu saio de Jaboatão, passo primeiro por Olinda, Paulista, Belima e Igaraçu. Porque senão, se não tiver um roteiro, o cara pode ir primeiro para Olinda, vai para Igaraçu, depois volta para Paulista, depois vai para Belima, entendeu? Então, assim, fica aquela salada, entendeu? Então, precisa roteirizar. Próximo tópico. Carregamento, embarque manual ou mecanizado. Temos exemplos no CD que é o seguinte: as máquinas, as empilhadeiras, quando fazem o carregamento, elas têm um tamanho, né? Obviamente, né? Que o caminhão também tem um veículo, a empilhadeira tem também um tamanho. Por mais que seja aquela máquina específica para essa operação, se for retrato ou se for garfo longo, frontal, muitas vezes sobra espaço ainda no veículo, entendeu? Porque você armazenou da melhor forma possível no caminhão, mas sobra espaço. Aí é onde entra a gente, como CD, pega pessoas mesmo de carga e descarga e bate essas caixas dentro de um pallet e coloca de forma manual dentro do veículo. Para quê? Para aumentar a quantidade de material enviado naquele veículo. Qual é tudo disso? Aumentar o faturamento do CD. Professor, tocar um ponto importante aí na questão do carregamento, quando a gente fala carregamento, seja manual, seja mecanizado, que a gente tem que se atentar
a forma padrão de carregar um veículo. Então, o carregamento, ele vai usufruir, né, da melhor forma possível para que essa carga ela chegue intacta no cliente. Então, o carregamento não é se só carregar a carga dentro daquele baú. Então, tem que se ter um treinamento também para as pessoas que fazem esse carregamento, para carregar a carga de forma adequada. E observar que não colocar as cargas mais pesadas em cima das mais leves, deixar de fazer uma amarração da carga no carro para que no caminho, nesse movimento, a carga não tombe e acaba causando uma avaria. A gente também tem que se atentar também se aquele funcionário, quando for carregar a carga, ele não vai botar um pé, não vai fazer algo diferente. Então, respeitar a simbologia, que é muito importante. As setas nas caixas tem que ser, se a seta é para cima, tem que respeitar. Respeitar também a quantidade de carga que pode ser colocada dentro dela, em cima dela, que é o que tem também na caixa. Então, o carregamento é muito importante para a gente ter sucesso na entrega final do cliente. Porque eu armazenei, eu geri bem meu estoque, mas na hora do carregamento, se eu não carregar a carga de forma bem feita, não vai adiantar de nada. Então eu joguei todo o meu trabalho no ralo. E uma coisa muito importante também, que a gente já falou aqui em questão de roteirização, é de como organizar a carga dentro do carro, como foi roteirizada. Então, como o Jorge falou, se eu começo com a carga em Jaboatão e a última é em Itapsuma, essa de Itapsuma eu tenho que carregar ela primeiro no carro. Por quê? Eu vou seguindo de acordo com a carga que está na porta. Então, se eu colocar logo a de Itapsuma na porta, então vai me dar gargalo na entrega. Na hora que eu abrir no meu primeiro cliente em Jaboatão, tá a de Itapsuma. E a de Jaboatão está lá na frente. Então, a forma de carregar tem que obedecer os padrões do roteiro. Então, o carregamento, pessoal, é uma função muito importante dentro da distribuição física. Então, dentro do CD, a gente tem que também acompanhar de que forma essa carga sai do CD até o cliente final. Então, pode acontecer 1000 coisas até o cliente final. Então, a questão do carregamento, seja manual, seja mecanizada, a gente tem que dar uma atenção especial de que forma está sendo feito esse trabalho. Muito bom, professor Tiago. Falando aqui sobre expedição e falando especificamente em liberação do veículo. A liberação do veículo, ela tem que ter, obviamente, um checklist para saber se o cara está saindo com nota fiscal, para saber se aquele veículo está fechado as portas, está travado as portas, para saber se aquele veículo está, se for entregue em área urbana, precisa ter um cone para poder parar nas ruas, a parte de segurança, ver se... Dependendo do grau do CD, né? Do nível do CD, né? Entendeu? Dependendo, o cara tem que usar uma bota específica, dependendo da carga. Se ele tem que usar luva, dependendo do tipo de material que ele trabalha. Então tem que ter um checklist mesmo para a liberação desse veículo. Prestação de contas. Todo CD tem essa parte de prestação de contas. Por quê? Um exemplo, eu sou motorista, eu saio do CD para fazer uma entrega. Entendeu? Quando eu faço essa entrega, eu recebo um canhoto de alguém, de um cliente meu, que assinou a nota, carimbou a nota, e na hora que eu retorno para a minha base, para o CD, eu preciso prestar conta daquela carga que eu saí, que eu entreguei. Através de quê? Uma nota fiscal, carimbada, um canhoto de uma nota, para poder prestar conta da minha carga. Medida de desempenho, né? Nível de serviço. Nível de serviço está ligado nisso tudo que a gente falou aqui. O professor Tiago falou também aqui. Está ligado a tudo. Mas o nível de serviço, um exemplo também a gente pode dar o próprio agendamento. Se eu sou um CD e eu tenho 10 clientes, aí cliente B chega todo dia no horário, mas o cliente D toda vez só chega atrasado na janela. Ou seja, o nível de serviço daquele cliente para mim tá ruim, tá péssimo, porque toda vez tem alguém me ligar para eu quebrar aquela hora de janela, entendeu? Saturar minha operação de recebimento para poder ajudar aquele cara que fez a janela, aquele cliente que fez a janela, entendeu? Então, assim, o nível de serviço, ele está ligado a tudo. Desde o recebimento, o armazenamento, da expedição, fornecedor, cliente final, dentro do meu próprio CD, como ele armazena, se tem quebra dentro do CD, entendeu? Tudo está ligado ao nível de serviço. Próximo ponto. Professor Tiago, você pode dar continuidade aí? Vamos lá. Então, pessoal,
dando continuidade aqui, agora a gente vai falar um pouco dos custos, né? Dentro de uma operação gigantesca dessa, que é o centro de distribuição, a gente também não pode deixar de falar dos custos envolvidos, né? Que custos são esses? Então, para tudo tem um custo, para cada parte da operação tem um custo envolvido. Então, para que possamos avaliar o impacto de um custo logístico global, faremos uma análise detalhada de todos os custos envolvidos de maneira sistêmica. Primeiro, vamos entender como um custo de produção. Produção em que sentido? Formar um kit, né, trabalhar essa parte de KPI. Então, tudo isso, tudo que eu vou movimentar a carga dentro de que eu preciso fazer algo diferente é um custo, não é isso? Custo de frete de matéria-prima é um custo, né? Matéria-prima não deixa de ser uma mercadoria. Então, para enviar essa matéria-prima, há um custo. Custo fixo e custo variável. A gente sabe, custo fixo, o armazém ele não é um armazém fixo, né? Não é um armazém próprio, melhor dizer. Então, o armazém não é próprio, então paga um aluguel. Então, o aluguel ele não muda. Todo mês tem aquela quantia. Então, a gente trabalha isso como um custo fixo. Custo variável, uma conta de energia, né? Nesse mês o galpão funcionou 24 horas, não é o normal, mas por causa do pico ele está trabalhando dessa maneira, de manhã, tarde, noite. Então, com isso o custo aumenta, né? Por estar trabalhando os 3 turnos e assim, em valores também acabam se penalizando também. Então, custo de variáveis, né? Custos de equipamento, depreciação, aí cabe a gente falar novamente sobre treinamento. O funcionário que não cuida do seu equipamento, ele vai ter uma depreciação bem menor, né? Se o funcionário não cuida daquele equipamento, o equipamento que era para durar lá 2, 3 anos, vai durar em um mês. Então, é um custo. Então, vale salientar, né, a gestão da equipe, tá? Mão de obra direta ou indireta, mão de obra temporária. Então, cabe à operação escolher qual é a melhor forma de mão de obra, né? Se é algo para ser temporário, se é para atingir uma operação, um exemplo de final de ano, ou se é uma mão de obra que eu preciso ter no dia a dia para que a gente consiga movimentar e dar o resultado, né? O transporte de produto acabado para a fábrica e para os CDs. Custo de frete de distribuição, que a gente tem um custo de viagem, que é aquele custo que a gente traz a carga do fornecedor até o centro de distribuição. E tem aquele custo do frete de distribuição, que é como a gente falou no início. A gente vai pegar a carga, vai desmembrar e vai fracionar e entregar em cada cliente. Então, isso é mais um custo, né? Na verdade, são vários custos, porque eu trouxe toda a carga consolidada em uma carreta e agora eu estou desmembrando ela para vários carros pequenos para fazer minha distribuição física. Então, é um custo de distribuição. Então, o frete é referente ao transporte de produtos ao CD para os canais de distribuição e diretamente ao consumidor final. Então, temos também o custo fiscal, porque quando o Jorge falou em expedição, né? A gente fala em expedir, a gente fala em tributos, né? Impostos. Então, a gente tem esses custos fiscais, né? Em referente a como ICMS, PIS/COFINS, entre outros. Então, é uma série de custos que a gente trabalha dentro de um CD do centro de distribuição, né? Embora que a gente consiga controlar nosso custo para aumentar a nossa rentabilidade dentro da empresa. Tecnologia, né? Tecnologia é um aliado, né? É uma forma de como eu vou melhorar o meu rendimento dentro do centro de distribuição, né? O ponto forte da tecnologia em logística atuais é do grande volume de cada com o qual ele trabalha. Isso gera informações mais rápidas e confiáveis, que favorece a segurança na hora de tomar decisões. Além disso, aumenta a agilidade do processo e nas entregas. Imagina eu no centro de distribuição, a gente sabe que a documentação ela é atrelada ao material, à mercadoria. Mas imagina eu fazer um trabalho desse de roteirização, de entrega, documental e junto com a carga.
levaria muito tempo, e tempo é dinheiro dentro da logística. Então, com a questão da tecnologia, eu posso usar um coletor, né, um bipador, né, para a gente estar fazendo a leitura do material através das etiquetas que Jorge frisou e esquecer um pouco da nota fiscal. Então, isso vai facilitar, vai me agilizar, né, o tempo de movimentação que a gente está trabalhando, né, e ainda vai dar certeza, né, vai afirmar que a gente está mexendo naquele volume, né, que quando a gente bipa, a gente passa o nosso coletor, nosso escanfisco no volume, a gente está garantindo que é ali aquele movimentei aquela carga ali, naquele presente. Professor, falando um pouco de tecnologia ainda, atualmente as empresas de e-commerce, a gente faz compras pela internet, né? Atualmente você faz uma compra, você consegue acompanhar ela online. Isso, muito bom. Entendeu? Você consegue acompanhar ela online. Você compra hoje, faz acompanhamento dela, já sabe até o dia que chegou nos Correios, ou que chegou na base, né, os Correios que está da empresa, no operador que o fornecedor tem aqui, até a data que vai me entregar, a gente sabe. Então, assim, é a tecnologia aliada mesmo às operações logísticas. Muito bom, Jorge, muito bem frisado. No momento que eu começo a escanear os volumes, o cliente, dependendo do aplicativo que a empresa dispõe a ele, ele já consegue rastrear a sua carga. Isso é importante, é uma confiabilidade que a gente consegue no mercado e faz com que a gente consiga ter um tempo, né, real da sua entrega, né? Equipamento de movimentação. Dentro de um centro de distribuição, né, pela imensidão do espaço que ela consegue lá estar trabalhando, movimentando sua carga, nada mais é do que tem que ter equipamento de movimentação. Esse equipamento ele pode ser manual, pode ser elétrico, porém, um cuidado que a gente tem que ter bastante é qualificar as pessoas para trabalhar esse equipamento. Então, a gente tem a empilhadeira a gás, tem a empilhadeira frontal, tem a paleteira manual, tem a transpaleteira. Então, a gente tem diversos tipos de equipamento que a gente pode facilitar o trabalho, dando uma forma mais prática, né, dessa manutenção, né, na movimentação das cargas, né? E aí, pessoal, a gente vai falar de um tema muito importante agora, né, que é na nossa atualidade, a gente não pode deixar de falar, que é a importância do centro de distribuição no cenário do Covid-19, que a gente está dia a dia vendo isso no nosso trabalho, na nossa casa, nossa família, nosso conhecido. Então é um ponto importante que a gente quer deixar aqui para vocês, para os ouvintes, e a gente vai debater um pouco disso aí, né, não, meu amigo Jorge? Vai falar aqui um pouco da importância do CD no cenário da Covid-19, né? A pandemia destacou a importância da flexibilidade operacional que alguns tipos mais novos de automação podem fornecer. Um deles, a capacidade de aumentar ou diminuir rapidamente, sem dispensar ou reconfigurar trabalhos, se tornou muito importante e estes esforços conjuntos de toda a cadeia de serviços essenciais possibilitam que pessoas possam receber os produtos e alimentos que necessitam na comodidade do lar com mais segurança e rapidez. A logística permite que o país continue funcionando minimamente, sendo responsável pelo fluxo de mercadorias, o qual irá abastecer o consumidor final. Isso nos leva a considerar que as pessoas precisam se atualizar nas novas tecnologias que surgem e se adaptarem aos novos cenários de trabalho e serviços. Fazendo um resumo de tudo isso aqui, Tiago, sobre a Covid, a pandemia ela veio de uma forma que ninguém imaginava que isso fosse acontecer em pleno século XXI. Então, essa flexibilidade que a gente tem que ter, essa tecnologia, essas novas tecnologias, entregas online, feiras através de aplicativos, entrega de bebidas através de aplicativos, tudo isso é ganho. A gente está 20 anos na frente. O que a gente faz hoje, atualmente, acredita que a gente está 20 anos na frente nessa parte de tecnologia, né? Com entrega, pedido, compra pela internet. E uma coisa que eu acho que a pandemia vai deixar também, além desse crescimento na área da tecnologia, dos aplicativos, dos serviços sendo realizados através da internet, a pandemia vai deixar para a gente a questão do trabalho em equipe.
trabalho em grupo, entendeu? Dedicação das pessoas. Acho que nas empresas a gente vê muito as pessoas trabalhando, todo mundo em prol do resultado único. Assim, acho que a gente está muito bem, a pandemia vai deixar esse legado muito ótimo pra gente quando ela passar, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado a todos os alunos e ouvintes aí. Tema muito bom. Gostei bastante. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Jorge, aí pela participação, por estar junto aí com a gente. E aí, pessoal, muito obrigado. Tenho um bom dia aí para vocês e a gente se encontra na próxima live. Obrigado. Valeu.